Fala a verdade pra mim. Alguma vez você já olhou para um desafio e sentiu aquela vozinha lá no fundo dizendo: espécie, não nasci pra isso. Ou, sei lá, deixou de tentar algo novo por puro medo de passar vergonha de parecer burro? Se você se identificou, respira fundo. Você não tá sozinho nessa. E o mais importante, você não é burro. Você só aprendeu a acreditar que era. E hoje aqui, a gente vai quebrar essa crença de uma vez por todas. Peraí, para e pensa comigo. Mozart, Darwin, Michael Jordan. A gente cresce ouvindo que esses caras eram de outro planeta, né? Que já saíram do berço com um manual de como ser genial debaixo do braço. Mas, e se eu te contar que isso é uma das maiores fake news da história? O que ninguém conta é que o Mozart ralou por mais de 10 anos antes de compor algo que a gente hoje considera uma obra-prima. Que o Darwin passou a vida inteira trocando ideia, errando, rabiscando. E o Michael Jordan? O cara foi simplesmente cortado do time de basquete da escola. Pois é, essa ideia de talento nato é uma armadilha perigosa que só serve para uma coisa: fazer a gente desistir antes mesmo de tentar. E a heroína que vai guiar a gente nessa jornada é essa mulher aqui, Carol S. Dweck, uma psicóloga e pesquisadora simplesmente genial da Universidade de Stanford. Ela passou décadas pesquisando o sucesso e a motivação, e o resultado é o livro Mindset. E olha, um aviso importante: isso aqui não é autoajuda, não é achismo, não é papo de coach. É ciência, é o resultado de um trabalho rigoroso que revolucionou a educação, os negócios e até a forma como os pais criam os filhos. E é esse conhecimento que a gente vai destilar junto hoje. Então bora para o nosso mapa de hoje. Primeiro, vamos entender por que o gênio é uma fraude. Depois, vamos entrar na batalha dos mindsets. Em seguida, vamos cair nas armadilhas da mente fixa para saber do que fugir. Aí vem a parte boa, o poder mágico do ainda. Depois, uma olhada honesta no lado B do Mindsets e, para fechar com chave de ouro, seu microexperimento prático para você começar hoje mesmo. Preparado? Então, vamos lá! A primeira grande chave que a gente precisa virar na cabeça é essa. A gente precisa derrubar a estátua do gênio nato. Essa ideia de que a gente nasce com um pote de inteligência que ou vem cheio ou vem vazio, isso é uma mentira. Ou você é bom ou você não é. Esquece isso. Cara, essa ideia é antiga, mas antiga com força. Já tentaram explicar a inteligência olhando o calombo na cabeça, medindo o tamanho do crânio, uma loucura. Aí veio o famoso teste de QI. E aqui está a maior ironia da história. O criador do teste, o Alfred Binet, fez isso lá em Paris para ajudar os alunos com dificuldade a melhorarem. O objetivo dele nunca foi botar um carimbo na testa de ninguém dizendo você é burro ou você é inteligente. E hoje, a neurociência moderna prova o que o Binet já desconfiava. O nosso cérebro é tipo uma massinha de modelar. Ele muda, cria novas conexões e aprende a vida inteira. A inteligência não é uma foto, é um filme. E se você ainda duvida, ouve o que o próprio Chuck Yeager disse, o primeiro ser humano a quebrar a barreira do som. Um cara que todo mundo olhava e dizia: nossa, esse aí nasceu para voar. Ele mesmo falou, com todas as letras: não existe piloto nato. Tudo que ele conquistou foi na base de muito, mas muito trabalho duro e aprendizado. O suor veio bem antes do talento. Tá, beleza. Se não é o talento fixo que nos define, o que é então? Segundo a Carol Dweck, a resposta está numa batalha silenciosa que acontece dentro da nossa cabeça o tempo todo. A batalha entre duas formas de pensar, duas mentalidades. Primeiro, vamos alinhar os ponteiros. O que raios é mindset? É uma palavra que está na moda, mas de forma bem simples, pensa que o mindset é o sistema operacional da sua cabeça. É a crença central que você tem sobre quem você é e do que você é capaz. E é esse programa que vai definir como você lida com tudo na vida. Com um desafio, com uma crítica, com um erro. E essa crença se divide em duas equipes. De um lado, o mindset fixo. Imagina um rei, todo pomposo, morando num castelo feito de cristal. Ele acredita que nasceu rei, que a realeza dele é imutável. O único objetivo da vida dele é proteger esse castelo. É parecer perfeito o tempo todo, porque qualquer errinho, qualquer falha, pode trincar e quebrar tudo. Agora, do outro lado do ringue, a gente tem o mindset de crescimento. Pensa num cérebro indo para a academia. Ele não vai para provar que já é forte, ele vai para ficar mais forte. Ele sabe que com esforço, dedicação e suor, ele pode se desenvolver. Para ele, um desafio não é uma ameaça, é um exercício novo. Errar não é vergonha, é sinal de que ele está tentando. Aí você pode estar pensando, mas qual o problema de querer parecer inteligente? O problema, meu amigo, minha amiga, é que esse castelo de cristal é uma prisão. E essa necessidade de ser perfeito o tempo todo cria uma série de armadilhas que, no fim das contas, acabam com o nosso potencial. Essa aqui é talvez a armadilha mais cruel de todas.
Para quem está no mindset fixo, o fracasso não é só um tropeço, é um nocaute. Não é uma ação tipo, eu falhei nisso aqui. Vira uma identidade. Eu sou um fracasso. O livro conta a história terrível de um menininho, o Robert, que com 3 anos não passou num teste para uma escola super chique. A partir daquele dia, os pais, que achavam ele um gênio, passaram a tratá-lo diferente. Com 3 anos de idade, o menino já tinha virado o fracassado da família. Isso é de uma crueldade absurda. Agora segura essa porque é uma das coisas mais chocantes da pesquisa. Pais, professores, chefes, prestem muita atenção. Elogiar a inteligência de alguém é uma péssima ideia. Sabe aquele, nossa, como você é inteligente? Parece inofensivo, né? Mas a pesquisa da Dweck mostrou que quando a gente faz isso, a criança aprende que o sucesso é ter esse rótulo de inteligente. E o que acontece logo depois? Quando dão a ela a opção entre uma tarefa fácil que ela já domina e uma mais difícil, onde ela poderia aprender mais, ela escolhe a fácil. Por quê? Porque se ela tentar a difícil e errar, o precioso rótulo de inteligente vai por água abaixo. É melhor parecer um gênio fazendo fácil do que arriscar parecer um idiota tentando difícil. E se você acha que isso é exagero, olha só o peso que isso pode ter. Esse é o trecho de uma carta que um leitor de 49 anos mandou para Carol Dweck. Ele conta que passou a infância inteira sendo chamado de superdotado, de gênio. E o resultado? Uma vida adulta de frustração, de medo de desafios, porque para ele qualquer erro não era uma chance de aprender. Era prova de que, no fundo, ele era uma fraude, era estúpido. Imagina carregar esse peso por quase 50 anos. É o poder destrutivo de um rótulo. Ok, chega de notícia ruim. A gente já entendeu que o mindset fixo é o veneno. Mas qual é o antídoto? É aqui que o jogo vira. E a solução está numa única palavrinha. Uma palavra tão simples e tão poderosa que pode reprogramar completamente a sua relação com o erro. Olha que loucura a diferença na prática. Num dos estudos, perguntaram para um grupo de adolescentes o que eles fariam depois de tirar uma nota baixa. A galera com mindset de crescimento respondeu o óbvio. Ué, vou estudar mais para a próxima prova. Agora, a resposta da turma do mindset fixo foi inacreditável. Eles disseram que estudariam menos ou que pensariam em colar. Isso mesmo, estudar menos. A lógica deles é, se eu não nasci para isso, para que eu vou perder meu tempo? É um beco sem saída. E a chave para sair desse beco sem saída, a nossa palavra mágica é ainda. A Dweck conta de alunos de pós-graduação super inteligentes que se sentiam umas fraudes. Eles olhavam para os professores e pensavam, eu nunca vou conseguir publicar um artigo como eles. O que eles esqueciam é que eles não sabiam fazer aquilo ainda. A universidade era um lugar para aprender, não para provar que já sabiam tudo. Só adicionar essa palavrinha no final das nossas frases de autocrítica muda tudo. Eu não consigo fazer isso? Ainda. Eu não entendo essa matéria? Ainda. Ela transforma um ponto final, uma sentença de morte, numa vírgula, numa jornada que está apenas começando. E o garoto propaganda do mindset de crescimento é ninguém menos que Michael Jordan. O cara não só foi cortado do time do colégio, como usou essa rejeição como gasolina para o motor dele. A mãe dele disse, vai lá e mostra para eles que erraram. E foi o que ele fez, treinava como um louco antes e depois de todo mundo. Mesmo quando já era o maior do mundo, ele era o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Sempre focado em melhorar o que ele ainda não fazia bem. Para ele, o jogo era vencido na mente e no esforço muito antes de ser vencido na quadra. Ele é a prova viva de que o trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. Bom, até aqui a teoria é linda, né? Parece que é só virar uma chavinha na cabeça e pronto. Mas a vida real é mais bagunçada. E como a gente aqui na Biblioteca Destilada gosta de olhar os dois lados da moeda, a gente precisa falar das críticas e dos perigos de entender essa teoria de forma superficial. A primeira grande pulga atrás da orelha que muita gente tem, e com razão, é: peraí, então se eu não consigo algo, a culpa é sempre minha? É só porque eu não me esforcei o bastante? Essa teoria não acaba ignorando que o mundo é desigual, que as pessoas têm oportunidades diferentes? Essa pergunta é fundamental. E a resposta da própria Carol Dweck é um sonoro não. Ela mesma faz questão de dizer que o esforço é super importante, mas não é a única coisa no jogo. As pessoas partem de lugares diferentes. Ter dinheiro, ter uma boa educação, ter contatos, tudo isso cria uma rede de segurança que te permite arriscar mais. O ponto do mindset não é culpar a vítima ou ignorar as desigualdades. O ponto é dar para cada indivíduo, não importa de onde ele venha, a ferramenta mental mais poderosa que existe, a crença de que ele pode sim se desenvolver. E tem outra armadilha muito comum que ela chama de falso mindset de crescimento.
É quando as pessoas entendem a teoria pela metade e acham que é só sair elogiando o esforço de todo mundo. Ah, não importa o resultado, você se esforçou, parabéns. Não é bem assim. Esforço sem estratégia e esforço sem aprender com os erros é só cansaço. É tipo correr numa esteira. Você se esforça pra caramba, mas não sai do lugar. O verdadeiro mindset de crescimento valoriza o esforço inteligente, aquele que leva ao aprendizado e ao progresso de verdade. Certo. Chega de teoria, vamos para a prática. A gente já entendeu o que é, o que não é, os perigos. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente sai daqui hoje e começa a aplicar isso na vida real? A Dweck nos dá um plano de ação bem claro. São 4 passinhos, bem simples. Primeiro, aceite. Ninguém é 100% uma coisa ou outra. A gente tem os 2 mindsets dentro da gente. A meta não é matar o mindset fixo, é só aprender a reconhecer a voz dele. Segundo, observe. Comece a agir como um detetive da sua própria mente. O que faz essa voz aparecer? É uma crítica? Um erro na frente dos outros? Anote. Terceiro, e esse é o mais divertido, dê um nome para essa voz. Isso mesmo, chama ela de Dona Ranzinza, de Seu Medroso, sei lá, Zeca Urbu. Isso cria uma distância e te lembra que aquela voz não é você. E o quarto passo, eduque. Quando a Dona Ranzinza aparecer, em vez de brigar, converse com ela. Diga, olha, eu sei que você está preocupada, querendo me proteger, obrigado, mas agora a gente vai tentar isso aqui para aprender, ok? Vem comigo nessa. E para a gente fechar, aqui vai o seu desafio, o seu microexperimento prático. Nas próximas 24 horas, sua única missão, se você decidir aceitá-la, é identificar um único gatilho. Um momento em que a sua persona do mindset fixo deu as caras. O que aconteceu, o que ela te disse, você não precisa fazer nada, não precisa mudar, não precisa se julgar. Apenas repare, apenas tome consciência, porque a consciência é sempre, sempre o primeiro passo para qualquer transformação. E eu quero terminar deixando uma provocação no ar. A gente passa a vida inteira caçando nossos talentos, como se fosse um tesouro escondido que vai resolver todos os nossos problemas. Mas e se o seu maior talento não for uma coisa que você já tem? E se o seu verdadeiro dom, a sua verdadeira genialidade, for justamente a sua capacidade de aprender, a sua capacidade de se esforçar, de se levantar depois de uma queda e tentar de novo, um pouco melhor? Pensa nisso. Obrigado por destilar esse conhecimento com a gente e até a próxima.